Quando a noite repousa sobre a cidade e os ruídos se dissolvem num sopro distante, algo silencioso desperta dentro de você. É como se as luzes externas se apagassem para que o foco se voltasse, irresistível, para o palco íntimo da sua essência. Nesse pano negro bordado de estrelas, o tema de todas as histórias passa a ser você. Carl Jung dizia que a autenticidade não é um ornamento, mas um modo radical de ser, capaz de modificar o tecido invisível que conecta as pessoas. A atração verdadeira começa quando a sua presença, limpa de máscaras, vibra de forma tão clara que a outra pessoa reconhece ali um eco do próprio coração. Antes mesmo de pensar em conquistar alguém, você é chamado a recordar quem realmente é. Durante o dia, carregamos incontáveis rostos: o profissional eficiente, o amigo brincalhão, o filho obediente. Jung chamou esse conjunto de máscaras sociais de persona. Elas protegem, mas também aprisionam. Quando buscamos atrair a parceira ou o parceiro ideal através da persona, atraímos tão somente papéis complementares, não presenças autênticas. Por isso, ao cair da noite, você é convidado a largar essas vestes simbólicas uma a uma, como quem deixa sapatos à porta de um templo. Cada máscara retirada devolve uma parte esquecida da sua voz interior. Esse gesto simples, invisível para os outros, envia ao inconsciente o recado de que a verdade está segura, pronta para vir à tona e iluminar suas relações. Feche os olhos agora e imagine uma fogueira acesa no centro de um círculo de pedras. Você se aproxima, sente o calor e percebe que chamas cor de âmbar gravam sombras móveis nas faces dos que o rodeiam. São memórias, crenças e desejos que esperam ser vistos. Jung lembrava que aquilo que não é trazido à consciência reaparece como destino. Nesse instante, em vez de empurrar seus medos para o escuro, você lhes oferece o espaço iluminado da fogueira. Aceitar suas contradições não o torna menos atraente. Pelo contrário, revela uma coerência magnética que só existe naqueles que já fizeram amizade com seu próprio caos. Quem se mostra real, convida o outro a baixar a guarda. Autenticidade, portanto, não é brutalidade. É ternura combinada com nitidez. É falar sem disfarce, mas escolhendo palavras que cuidam. Quando seus gestos nascem dessa fonte, criam um campo de confiança que antecede qualquer tentativa de sedução. Jung descreveu o encontro de duas almas como a colisão de dois mundos. Cada qual traz dentro de si um universo inteiro. Se o seu mundo estiver desabitado de verdade, o impacto gerará apenas ruído. Porém, se for rico em símbolos vivos, sensações genuínas e ideais que ardem, o encontro produzirá ressonâncias profundas, aquela sensação de que a conversa começou muito antes do primeiro cumprimento. Atrair a pessoa ideal exige primeiro dissolver as projeções que você lança sobre possíveis parceiros. Projeção é quando atribuímos ao outro qualidades ou fraquezas nossas que preferimos não reconhecer. Jung advertiu que o amor romântico inicial, com frequência, é uma dança de projeções. Você julga enxergar no outro a coragem que teme cultivar, ou a doçura que esqueceu de permitir-se. Para quebrar esse espelho ilusório, experimente registrar, em um caderno noturno, tudo aquilo que mais admira em uma pessoa imaginária. Em seguida, pergunte-se: onde vive essa virtude em mim? Cada resposta reduz a névoa entre realidade e fantasia, abrindo espaço para um encontro verdadeiro. Existem forças dentro de você que anseiam por equilíbrio. O feminino que mora no coração dos homens, o masculino que respira no ventre das mulheres. Jung chamou-os de ânima e ânimos. Quando essas potências internas conversam, você se torna inteiro e a busca por complemento lá fora se suaviza. Ironicamente, é nesse ponto de inteireza que a atração se intensifica, pois nada é mais sedutor que alguém que já não precisa desesperadamente ser completado. Na prática, isso significa honrar tanto a razão quanto a sensibilidade, dar voz à intuição e ao pensamento analítico,
dançar entre ação e receptividade. Quem se autoriza a ser múltiplo torna-se espelho luminoso para a multidão de dimensões que o parceiro ideal também carrega. Em vez de caçar a pessoa certa nos labirintos virtuais, torne-se uma chama visível aos olhos de quem vibra na mesma frequência. Imagine um farol erguido sobre um rochedo. Ele nunca abandona seu posto para procurar navios. Apenas lança luz constante, e os navegantes em afinidade orientam-se por ele. A autenticidade funciona assim. Pergunte-se cada manhã: que pequenos atos expressam hoje a verdade do meu ser? Talvez seja vestir aquela cor vibrante, aceitar a própria gargalhada alta ou desligar o celular para escrever poesia. Essas ações, aparentemente triviais, alimentam o farol invisível que anuncia ao mundo quem você é. Quando alguém sintonizado passar por perto, sentirá o chamado sem esforço. Há, entretanto, uma armadilha comum: confundir autenticidade com exibição. A primeira nasce do âmago, a segunda, da carência de aprovação. Jung lembrava que onde morar a compulsão, haverá sinal de ferida. Se você precisa contar a todos as metamorfoses que viveu, talvez ainda esteja negociando seu valor interno. O silêncio pleno é um sinal de que algo foi integrado. Pratique permanecer em lugares sem explicar sua jornada. Deixe que sua presença silenciosa fale antes das palavras. A confiança inquebrantável cresce nesse território de autotestemunho, onde você sabe, mesmo sem plateia, que o caminho trilhado é legítimo. Confiança também está ligada ao tempo. Quem confia não apressa o enredo. Jung dizia que a vida tem sua própria coreografia de sincronicidades, coincidências significativas que costuram encontros no momento exato. Quando você vive alinhado com sua essência, essas costuras tornam-se frequentes. Recorde ocasiões em que pensou em alguém e pouco depois a pessoa ligou. É o universo conspirando onde a mente consciente não alcança. Para atrair o parceiro ideal, em vez de impacientar-se, celebre cada sincronia como sinal de que as engrenagens invisíveis estão girando. A alegria que nasce da confiança retroalimenta o processo, como uma criança que brinca sem preocupação com o final da história. Às vezes, o primeiro convite do universo é um sonho vívido. Jung descreveu os sonhos como cartas que o inconsciente escreve para explicar a si mesmo. Se você sonhar repetidamente com uma figura que desperta ternura e respeito, não a trate como mero capricho da mente. Pergunte-se que qualidades essa figura representa e como pode incorporá-las. Ao fazê-lo, você adensa o campo simbólico que conduzirá a encontros diurnos. Manter um diário de sonhos à cabeceira é uma ponte prática entre o mistério noturno e a vida desperta. Cada manhã, anotar impressões antes que se dissolvam é como recolher água fresca de uma fonte que desaparece com o sol. Para muitos, a autenticidade soa arriscada. E se eu me mostrar e não for amado? Jung lembrava que um relacionamento que não possa conter a verdade está fadado a ruir de qualquer forma. Persistir em papéis é prolongar o inevitável. A confiança torna-se inabalável quando você aceita que perder alguém que não contempla sua essência é, na verdade, ganho de liberdade. O medo se converte em bússola, indica onde aprender a repousar na própria integridade. Sempre que sentir vontade de esconder um traço, pause. Respire fundo. Pergunte-se: estou escolhendo conforto momentâneo ou vínculo genuíno? A resposta definirá a qualidade e a duração dos laços que criará. Ser autêntico não significa ser perfeito. Significa oferecer ao outro um espelho onde também possa reconhecer imperfeições sem vergonha. A grande intimidade começa quando dois seres ousam dizer: aqui estão minhas falhas, aqui estão meus sonhos. Vamos ver o que nasce da mistura. Jung via a união de almas como processo de transformação mútua. A atração poderosa não se sustenta no palco da aparência, mas no laboratório onde dois corações testam, destilam e refinam a si mesmos. Permitir-se vulnerável é abrir as janelas para que o vento renovador passe
e leve embora aquilo que já não serve. Para fortalecer a confiança, estabeleça rituais que alimentem sua essência diariamente. Pode ser meditar ao amanhecer, caminhar descalço na grama, cantar no chuveiro ou preparar café com atenção plena. Essas pequenas liturgias constroem a imagem interna de alguém que cuida de si. Jung enfatizava a importância da imaginação ativa. Dialogar conscientemente com partes internas através de símbolos. Transforme o espelho do banheiro em aliado. Olhe para si, veja além da forma, encontre o brilho nos olhos que só surge quando alma e corpo marcham juntos. Quando for capaz de apaixonar-se por essa visão, deixará de negociar amor barato. No jogo sutil da atração, palavras formam pontes invisíveis. Falar a verdade é mais do que relatar fatos. É escolher frases que nascem de um lugar íntegro. Antes de responder a uma mensagem, experimente pousar a mão sobre o peito e sentir o ritmo cardíaco. Deixe que essa pulsação decida a clareza do que vai dizer. Jung via o coração como símbolo de centro. Quando você responde desse centro, mesmo temas difíceis chegam ao outro sem espinhos, porque carregam a vibração da honestidade. Relações que começam com diálogos transparentes prosperam como árvores plantadas em solo profundo. Suportam tempestades. Em contrapartida, escutar torna-se arte crucial. Quem procura parceiro ideal com frequência está tão ansioso por mostrar valor que esquece de receber o mundo do outro. Jung comparava o encontro genuíno a duas personalidades que se tocam como dois elementos químicos. Se existir reação, ambos se transformam. Escuta profunda é o laboratório onde reações acontecem. Ao ouvir, suspenda julgamentos. Sinta a música por trás das palavras. Note as curvas do silêncio. Assim, a pessoa se sente vista. E ver-se é condição primeira para desejar ficar. Esse gesto simples abre espaço para que afinidades que vão além de gostos superficiais revelem-se. A autenticidade comporta também limites claros. Dizer não quando algo fere seus valores é tão sedutor quanto um sim entusiasmado. Jung falava da necessidade de conter, na mandala da personalidade, forças opostas que precisam aprender a conviver. Ao expressar limites de forma serena, você demonstra maturidade psíquica. Pessoas emocionalmente saudáveis percebem nesse gesto um convite à reciprocidade. Limites protegem o campo onde o amor cresce, como cercas leves que impedem que animais pisoteiem brotos recém-nascidos. Pare de temer perder quem não honra seu espaço. A perda, nesse caso, é redirecionamento. Talvez você se pergunte onde cabe o romantismo nessa jornada tão interior. A resposta é: em todo lugar. Quando a alma se alinha, o cotidiano torna-se terreno fértil para gestos poéticos. Um bilhete escrito à mão, um olhar que demora um segundo a mais, um elogio que celebra traços que o outro raramente valoriza em si. Jung acreditava que o sagrado se manifesta nos detalhes. Ao tratar o vínculo como obra de arte viva, você alimenta uma atmosfera de encanto que nenhuma técnica de conquista é capaz de simular. Encanto genuíno não é artifício, é consequência de duas presenças inteiras. Enquanto caminha rumo à relação ideal, você, inevitavelmente, encontrará espelhos que devolvem aspectos não curados. Em vez de culpar o outro, acolha o aprendizado. Jung postulou que cada encontro significativo contém material valioso para nosso desenvolvimento interior. O processo contínuo de tornar-se quem realmente se é. Ao reconhecer que certos incômodos sinalizam áreas adormecidas, você respira nessas regiões e pergunta: o que este desconforto quer me ensinar? Assim, transforma atrito em lapidação. Diamantes não nascem polidos, precisam do atrito certo para revelar brilho. Conforme sua confiança cresce, surge a serenidade diante da solidão. Estar só deixa de ser vazio e passa a ser plenitude contida. Jung dizia que solidão não vem de faltar gente por perto, mas de não ser capaz de comunicar coisas que parecem importantes para você.
Ao ser autêntico, cada interação carrega sentido e mesmo o recolhimento carrega frescor. Essa tranquilidade magnética atrai quem não busca preencher buracos, mas compartilhar horizontes. Relacionamentos mais belos nascem de dois mundos que já são inteiros e, por isso, decidem brincar de se entrelaçar. A atração ideal também envolve propósito comum. Pergunte-se: que missão íntima me move? Construir algo maior que o enredo romântico fortalece laços. Jung via o self como centro regulador da psique, meta que dá a direção. Quando você vive ao redor de um propósito, irradia clareza. Parceiros potenciais percebem essa vetorialidade e, se ressoarem, aproximam-se. Diante disso, não mendigue atenção. Sirva a sua obra, arte, serviço, pesquisa, jardinagem ou espiritualidade. A pessoa certa será atraída ao campo de força desse propósito como pássaro que segue correntes ascendentes de ar quente. No reino da autenticidade, humor é sinal de inteligência emocional. Rir de si mesmo dissolve tensão. Jung apreciava a transgressão leve do trickster, arquétipo do trapaceiro divino que quebra rigidezes espirituais. Permitir-se brincar com seus próprios tropeços mostra que você não se leva tão sério a ponto de ser frágil. Risos compartilhados criam intimidade instantânea. Procure histórias que façam seus olhos brilhar e que revelem vulnerabilidade com leveza. Quando o outro percebe seu coração dançando entre profundidade e ludicidade, sente-se livre para participar da festa. A autenticidade se mede também quando ninguém observa. Como você aborda o garçom, trata um animal, lida com o erro alheio. Essas pequenas ações são testemunhadas pelo seu inconsciente e moldam a narrativa sobre quem você é. Jung falava que um ser humano vale tanto quanto a palavra que dá a si mesmo. Atração duradoura nasce dessa consistência entre discurso e ação. Pessoas perceptivas sentem quando a postura pública é desmentida pelos atos cotidianos. Quanto mais alinhadas forem essas esferas, mais forte sua presença. Há momentos, porém, em que o caminho se estreita. Você pode encontrar rejeição. Celebre-a como filtro cósmico. Se alguém não reconhece seu valor autêntico, é porque procura outra dança. Jung lembrava que cada perda carrega a semente de uma compensação. Ao soltar quem não ressoa, você libera espaço energético para novos encontros. Pratique o desapego agradecendo a experiência ofertada e abençoando o destino da outra pessoa. Essa atitude preserva o coração aberto, sem contaminar o próximo capítulo com amargura. Enquanto a jornada prossegue, aprenda a pedir o que deseja. A autenticidade inclui expressar necessidades com clareza. Gosto de longas conversas, preciso de tempo para pensar, aprecio gestos de carinho. Jung disse que aquilo que permanece inconsciente governa sua vida e você chama de destino. Sinalizar seus anseios torna-os conscientes e oferece ao parceiro a chance de responder. Receber o não com elegância é parte da confiança. Cada resposta negativa redireciona você a territórios onde o sim é espontâneo. Para nutrir o campo de atração, envolva-se com comunidades onde sua alma respire, grupos de estudo, arte, meditação, esporte. Jung destacou a importância do coletivo. É no intercâmbio que emergem arquétipos mobilizadores. Ao participar de círculos alinhados, você expande a rede de sincronicidades. Quem vibra similarmente, encontra-se, troca sinais, reconhece-se. Em vez de caçar perfis na escuridão, acenda luzes em lugares vibrantes. Seu brilho ecoará em olhos que caminham em mesma senda. Não esqueça de celebrar o corpo. Autenticidade também é somática. Dançar, alongar, respirar profundamente, sentir o pulso nas extremidades, lembram que somos carne e energia. Jung via o corpo como teatro da alma. Quanto mais confortável você estiver em sua própria pele, mais natural será o magnetismo. Cuide-se não para caber em padrões, mas para honrar o templo que abriga seu espírito. O prazer de estar vivo contagia quem chega perto.
Ao final de cada dia, dedique alguns minutos para revisar ações que honraram sua verdade e aquelas que traíram sua essência, sem culpa, apenas consciência. Imagine esse exercício como limpar a lente de um farol, para que a luz se mantenha nítida. Jung acreditava no poder do processo contínuo, tornar-se e novamente tornar-se. Cada pequeno ajuste devolve você à trilha. Com o tempo, essa disciplina suave constrói uma confiança que ninguém pode abalar, pois está fundada em milhares de escolhas coerentes. Agora, enquanto as últimas luzes da cidade tremeluzem e o silêncio retoma seu trono, acolha a doçura de saber-se inteiro. Respire, sinta o peito expandir-se. Nessa quietude, permita-se visualizar um encontro em que ambas as almas se saúdam como velhas conhecidas. Não force detalhes, apenas sinta a emoção de ser visto e ver. Entregue essa imagem ao universo com gratidão. Durma com a convicção de que a autenticidade é um chamado que ecoa além das paredes do quarto e, com suavidade certeira, encontrará quem deve ouvi-lo. Mesmo depois de encontrar alguém que ressoe com sua essência, a jornada da autenticidade continua. O relacionamento é um organismo vivo que respira cuidados diários. Jung comparava a psique a um sistema autorregulado. Se você ignora as zonas de tensão, elas se manifestam em sintomas. Da mesma forma, se o casal negligencia a verdade, surgem distâncias silenciosas. Reserve conversas regulares nas quais cada um possa expressar sentimentos sem medo de retaliação. Transforme conflitos em rituais de aprofundamento, não em tribunais. Celebrar vitórias, favoritas trivialidades e medos recentes, mantém a conexão irrigada. Assim, a confiança construída não é estática, mas rio que se renova. A fé na sincronicidade pode ser posta à prova em tempos de crise coletiva. Mudanças econômicas, desafios de saúde, lutos, tudo isso experimenta a leveza do vínculo. Aqui, autenticidade implica reconhecer a dor juntos. Jung falava do processo alquímico no qual matéria bruta enfrenta fogo para converter-se em ouro. As provas externas são esse fogo. Ao invés de recuar para máscaras de força artificial, permitam-se vulneráveis, admitam incertezas e apoiem-se mutuamente. Cada dificuldade atravessada com honestidade fortalece o laço, tornando-o exemplo vivo de amor que não depende de circunstâncias ideais. Outro pilar de atração duradoura é a capacidade de admirar o crescimento do outro sem sentir-se ameaçado. Jung enfatizava o princípio da enantiodromia, a tendência de tudo transformar-se em seu oposto ao longo do tempo. Se hoje você é a parte extrovertida e o outro introspectivo, amanhã os papéis podem alternar-se. Apreciar essas mudanças com curiosidade, em vez de apego a papéis fixos, mantém o vínculo fresco. Elogie a coragem do parceiro ao explorar novos territórios. Permita que seu próprio desenvolvimento funcione como convite, não competição. Dois buscadores autênticos operam como espirais que se elevam lado a lado, cruzando pontos sem se fundir completamente. Por fim, lembre-se de que a autenticidade é presente que você oferece, não só ao parceiro, mas ao mundo. Cada ato honesto irradia exemplo. Crianças observam, amigos se inspiram, desconhecidos sentem-se encorajados. Jung declarou que a salvação da humanidade reside no indivíduo que se torna consciente de si mesmo. Ao seguir os princípios aqui explorados, escuta de sonhos, diálogo interno, integridade somática, limites claros, propósito e sentido de humor, você se torna essa centelha transformadora. A pessoa ideal que chegar até você encontrará não um porto seguro, mas um horizonte que se expande sem cessar, e juntos vocês escreverão uma história que começa e recomeça em um único ponto: a verdade de cada um.